Bom, vamos voltar um pouquinho. Eu vou pegar e falar o número dos parágrafos porque é bom. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Nós terminamos o sétimo parágrafo. No sétimo, Lacan fala assim: o mais corruptor dos comodismos é o comodismo intelectual, porque, claro, você está dispensado de estudar, não precisa saber nada para ser analista. No American Way of Life, basta você fazer o outro se sentir feliz fazendo compras. Assim como a pior corrupção é a do melhor. Então, o melhor carro, a melhor casa, o melhor isso, o melhor aquilo, e tome pouca. E a psicanálise, ela é uma ciência, um saber, uma prática que nasce do sofrimento humano. E é exatamente essa revisão desses sofrimentos humanos é que vão fazendo a gente se libertar e virar a gente. E aqui não, aqui abafa o caso, a flanela o ego e acabou. E os analistas estavam ficando iguais. Daí que mais tarde ele vai chamar les égaux, os egos iguais. Bom, continua ele. É assim que o dito de Freud a Jung, de cuja boca o ouvi, quando ambos, convidados da Universidade Clark, avistaram o porto de Nova York e a célebre estátua que ilumina o universo, que é a Estátua da Liberdade. Abre aspas. Eles não sabem que lhes estamos trazendo a peste. É-lhe devolvido como sanção por uma arrogância cuja antífrase e perfídia não extinguem seu brilho perturbador. Bom, aqui tem vários pontos. Primeiro, nos 100 anos de psicanálise na França, Elisabeth Roudinesco diz que Freud nunca disse esta frase. Eles não sabem que lhes estamos trazendo a peste. Lacan diz aqui que ele, quer dizer, que quando Freud estava lá chegando no Porto com Jung para ir para a Universidade Clark fazer aquelas conferências que ele fez com Jung, que eles, quando avistaram o Porto e a Estátua da Liberdade, Freud teria dito essa frase. Que quando eu estava na faculdade, eu também aprendi. Eles não sabem que lhes estamos trazendo a peste. Como Freud se referisse à psicanálise como uma peste, uma coisa que vai, que nem pegar essa pandemia aí. E Lacan, fala que de cuja boca o ouvi. A Roudinesco disse que o Freud não falou. Então, em francês, diz assim: c'est ainsi que le mot de Freud à Jung de la bouche de qui je le tiens. Bom, aqui não se esclarece se ele escutou da boca do Jung ou da boca do Freud. A Roudinesco diz que jamais o Freud disse isso. Eu nunca soube que Lacan tivesse se esbarrado com o Jung. É uma questão.
aí para quem tiver curiosidade de saber. Por outro lado, Lacan entrou para a IPA já na década de 30. E Lacan e Freud morreu na década de 30, já estava muito velhinho. Lacan não tem a história de Lacan ter convivido com Freud. Lacan estava lá em Paris, no Congresso de Marienbad, onde Freud manda o Análise Terminável e Interminável, que é o livro definitivo, onde ele mostra que a psicanálise como profissão é impossível, que quando ele finaliza a teoria pulsional também, ele não vai, ele manda o texto. Então, eu não sei se Lacan algum dia trocou 2 palavras com Freud. O que eu sei é que quando ele fez a tese dele sobre a psicose paranoica, ele deu ao Freud um exemplar, ele mandou um exemplar para o Freud. Isso também está na Elisabeth Koudinenko, no 2º volume desse texto que eu falo. E Freud saiu fora e disse só o seguinte: acusa o recebimento da sua tese, porque aquela tese contestava o que o Freud pensava sobre a paranoia. O Lacan vai mostrar que uma paranoia eclode a partir de um upgrade, e aí a pessoa não suporta esse upgrade, e aí pira, faz uma paranoia. Freud considerava que era uma questão homossexual enrustida. Então, eu não sei até que ponto realmente a Roudinesco não está certa quando diz que da boca do Freud o Lacan não escutou, mas a frase não fica clara se ele escutou da boca do Jung, mas eu não sei dele ter encontrado algum dia com o Jung. Bom, voltando. Então, eles não sabem que lhes estamos trazendo a peste, aí vem um travessão. É-lhe devolvido como uma sanção, né? Um pagamento por uma arrogância cuja antífrase, frase que se opõe a essa, e perfídia, maldade, não extinguem seu brilho perturbador. Porque eles levaram a peste para lá. Qual peste? Foi a psicanálise? Não, foi a deturpação da psicanálise. Só que eles não sabiam que estavam levando e aí deixando por lá a deturpação da psicanálise. Lacan vai continuar. A Nêmesis, que é uma das deusas da justiça grega, só precisou, para apanhar seu autor na cilada, tomá-lo ao pé da letra de seu dito. Quer dizer, a Nêmesis fez justiça. Vocês estão levando a peste mesmo para lá. A peste vai ficar nos Estados Unidos. Seria de se temer que ela juntasse a ele uma passagem de volta na primeira classe. Tipo assim, Freud foi com Jung lá e deixou a peste. Que peste? A não psicanálise. Essa psicanálise falsa. American Way of Life. Vamos fazer uma faxina de ego, botar todo mundo brilhante aqui e ninguém precisa se conhecer nem atravessar a sua história pessoal. Nada disso. Vamos construir uma história de matéria plástica, de nylon, de jersey. Na verdade, se algo dessa ordem se passou, é só a nós mesmos que cabe responsabilizar. A nós mesmos psicanalistas, se essa deturpação ocorreu. Pois a Europa mais parece haver apagado da preocupação e do estilo, se não da memória, aqueles que dela saíram com o recalque das suas lembranças desagradáveis. Vocês têm que compreender que essas pessoas que saíram foram para um exílio, perderam tudo na guerra.
ou mesmo antes da guerra, fugiram para não perder a vida. O exilado, sobretudo no caso judaico, eu conheci gente de campo de concentração, eles não querem contar nada, mas eles ficam com umas manias. Eu conheci um muito próximo, eu era muito amiga da mulher dele. E era a época que a gente ia para feijoada no sábado, domingo tinha cozido, aquelas coisas do Rio, bem cariocas, mas tinha fila. E aí com ele era impossível. A gente tinha que se meter num restaurante fechado, sem ninguém, de preferência em Copacabana, daqueles que ninguém vai passar naquela hora, comer um peixe, porque ele não suportava entrar em fila, porque ele foi de campo de concentração muitos anos. Ele entrou pequenininho e só saiu aos 8 anos, mais ou menos, e ele ficou traumatizado com aquela coisa da fila no campo de concentração. E outra coisa que ele tinha, por exemplo, é porque a mãe, ele conseguiu ficar no lugar onde a mãe estava, né? Naquele espaço onde as mulheres estavam. A mãe escondia ele. Mas para ele não fugir, quando ele era criança, ela amarrava. Fazia como se fossem essas telas que a gente compra para botar em varanda, e às vezes sobe planta, ou de qualquer maneira para a criança não cair lá embaixo. E essa minha amiga tinha uma varanda maravilhosa, mas nunca pôde botar uma tela para subir trepadeiras, porque ele se lembrava dele ficar preso com os barbantes que ela botava. Então, esses traumas, essas coisas horrorosas, as pessoas quando migram, elas querem esquecer. Elas não querem lembrar essas coisas desagradáveis. Na nossa vida atual, na nossa clínica atual, e até é bom falar disso, existe uma classe social migrante, muito jovem, que é uma classe social que foi criada graças às 300 e tantas escolas técnicas que a Dilma fez. Então, essas crianças que moravam em comunidades pobres ou em aqueles montes de condomínios muito, muito populares, enfim, em lugares bastante, aqueles que o condomínio, o cara faz um puxadinho aqui, um não sei o quê, é quase uma favela. Essas crianças tiveram a oportunidade de ir para a escola e as mães botavam, né, fogo para elas andarem, para elas irem para frente. E diferente dos riquinhos, os riquinhos estavam dispensados nessa época de estudar, quem estudava era nerd. Os pobrezinhos que conseguiam uma bolsa aqui, um lugar ali, iam para frente. Quando eram inteligentes, davam muito certo. Resultado, nós temos hoje uma casta de CEOs, CFOs e executivos e mulheres empoderadas e chefes de coisas, de espaços e tal, e pilotando muita gente, que na realidade passou por muita miséria. E fazer análise dessas pessoas é muito difícil, porque implicaria em trazer à tona um passado que eles querem matar. Então, é um trabalho de orivesaria tratar desse povo que migrou de classe, a mãe e o pai eram de uma realidade, eles, inclusive os amigos de infância, muitos ficaram lá, poucos é que conseguiram sair daqueles guetos, daquela exclusão social quase, para serem hoje executivos, viajarem, morarem em bairros privilegiados e ainda não aprenderam certas delicadezas, ainda dirigem como se morassem
no subúrbio, freando em cima, não deixando ninguém dar passagem, coisas assim. Tem uma sintomatologia característica ainda de uma classe de lá de onde eles vieram, mas aos pouquinhos eles vão se adaptando. Essas pessoas, é muito difícil você fazer elas falarem. Então, na hora da dosagem da angústia, do cálculo da clínica, é preciso não deixar abrir muito a cabeça, porque se ele contou demais no outro dia, ele vai ficar apavorado de ter dito tanto. Porque esse novo ego, aquele vaso de flores que eu usei num vídeo aí para mostrar, que foi construído assim, de arrancadinho, foi muito rápido. O cara sai de uma escola técnica, ser pobre ele já está habituado, arranja um emprego que ele ganha muito pouco, mas dá para pagar uma faculdade particular, dali ele já vai para uma consultoria, para uma auditoria, para uma não sei o quê, e dali ele acaba sendo contratado com um salário infinitamente menor do que seria uma pessoa da classe A e B, e ele aceita, e assim ele vai crescendo. Então, ele pode ser um CFO praticamente com um salário de 12 mil, 15 mil reais, coisa que não, na classe A e B seria impensável. E ela pode ser uma gerente de alguma coisa com 5 mil reais, que também seria impensável. Então, tem um uso aí nesses temas, porque para eles é muito dinheiro. Para nós não seria, para o nosso mundo mais aqui, Zona Sul, habituado a um... E quando você trata dessas pessoas, tem que ser com uma extrema delicadeza. Isso deve acontecer nas cidades onde vocês estão também. Né? São Paulo, Recife, Pará, Belém, Rio Grande do Sul, não sei se está tendo essa migração, Santa Catarina, acho que não, não tanto, se tiver muito pouco, mas Rio e São Paulo é muito intenso. Então, fazer análise, que significaria esbarrar com o seu sujeito, esse sujeito que depois foi se construindo e fez um ego, ele não quer abrir mão desse novo ego. Então, fazer esse sujeito falar e esbarrar com uma história nefasta, quase de um campo de concentração mesmo, porque os excluídos sociais vivem muito mal. Tá bem? Então, ele fala aqui que delas saíram com o recalque de suas lembranças desagradáveis. Recalque mesmo. Não é recalque no sentido vulgar do termo, não. É no sentido de estar recalcado. Guarda. Não quer que saia. Ele diz: não lamentaremos com vocês esse esquecimento. Ele nos deixa mais à vontade para lhes apresentar o projeto de um retorno a Freud, tal como alguns o propõem no ensino da Sociedade Francesa de Psicanálise, que é essa que ele, Lacan, está fundando para poder conseguir ver se ela dá entrada na Associação Internacional de Psicanálise, sendo como uma segunda em Paris. Não é de um retorno do recalcado que se trata para nós. O retorno do recalcado para o Lacan é, ao mesmo tempo, recalcado, porque quando o recalcado retorna, ele é um retorno e é ele mesmo outra vez. Ele é o recalcado em ação. Isso vocês vão ver no seminário. Mas de nos apoiarmos na antítese constituída pela fase percorrida desde a morte de Freud no movimento psicanalítico, para demonstrar que a psicanálise não é
e, junto com vocês, buscar o meio de recolocar em vigor aquilo que não cessou de sustentá-la em seu próprio desvio, ou seja, o sentido primeiro que Freud preservava nela para uma simples presença e que se trata aqui de explicitar. Ele vai trabalhar com o termo normal da psicanálise. Psicanálise quem inventou o termo foi uma pessoa que não gostava do Freud e dizia essa psicanálise que Freud faz. E quando ele cria a psicanálise, isso está lá nos começos das obras completas, nos primeiros artigos. Ele vai e aproveita o termo no sentido grego do termo. Psique é alma gerada por um processo de mortificação. Ana é ao longo de, lises, cortar. Analises é dissolução. Psicanálise é dissolução da psique. Quando o homem falou com desprezo, porque Freud não fazia medicina, nem neurologia, nem psiquiatria, Freud fazia psicanálise, Freud aí aproveita e usa o termo psicanálise. Então é disso que Lacan está falando. E é essa psicanálise, a essa dissolução dessa alma gerada por um processo de mortificação que na escola, na Sociedade Francesa de Psicanálise, que é a que ele criou, ele está fazendo voltar outra vez, tá? Eu me estendi um pouco, porque eu contei aí umas histórias, então vou ter que parar. Eu falei que a gente estava no 7º, 8º, 9º, 10º parágrafo agora. Nós vamos para o 11º e a gente em francês está na página 403, em português vai entrar na 405. Em francês está terminando o 403, tá? Bom, então é por aqui que a gente vai parar e dar continuidade depois. Até a próxima. À la prochaine.